tarde a todos. Vamos iniciar o evento E-Social Responde da sala da linha de produto Proteus. Esse é o evento de junho para os próximos webinars. Para quem nunca participou conosco, os eventos TOTOS Responde são feitos mensalmente. Sobre o E-Social, nós temos uma agenda mensal até o final do ano, devido à implantação deste grande projeto este ano de 2018. E o próximo evento Responde para a linha Proteus é no dia 4/7. Ainda no mês 6, nós teremos no dia 13/6 o ECF Responde. Depois teremos a nota fiscal eletrônica 4.0 no dia 20. E no dia 26 teremos o evento sobre o REINF. Quem nunca participou conosco, o evento é dividido em duas partes. A abertura é feita pela consultoria de segmentos. Na sequência, a linha de produtos apresenta a informação sobre o módulo, sobre as últimas atualizações. O microfone de vocês permanece fechado do início ao fim do evento. Todas as perguntas serão feitas através do chat Perguntas. E nós temos conosco aqui algumas pessoas que irão nos apoiar durante o evento, tanto da linha de produto Proteus, que já temos para fazer as respostas, como também do módulo TAF, que vão ficar conosco do início ao fim para responder as perguntas no chat. Meu nome é Elisângela Damasco, eu coordeno o time da consultoria de segmentos na Matriz, sou integrante de alguns grupos de estudo junto da Receita Federal, esse em específico do E-Social, e sou formada em análise de sistema com pós-graduação em Direito Trabalhista Previdenciário. A gente vai falar algumas coisas de conceitos de E-Social, só para a gente relembrar, muitos de vocês já estiveram conosco em rodadas anteriores, mas nós temos aqui clientes que fazem parte do segundo grupo também, que é o primeiro evento que participa conosco. Então, só para que todos tenham a informação, a TOTOS faz parte de grupos de trabalho do E-Social, tanto de segurança e saúde do trabalho, quanto os grupos de homologação, análise de layout. Participamos também do grupo das empresas piloto, que são grupos criados pela própria Receita Federal, o mesmo grupo utilizado nos projetos SPEDS, serviu como base também para o projeto E-Social. Através do grupo de trabalho do GT Confederativo, são representadas as grandes empresas patronais, confederações e federações do Brasil. Trabalhamos também junto com o grupo da REINF, que foi um SPED nascido dentro do E-Social, onde nós temos todas as informações de pessoa jurídica da parte previdenciária. Para a gente relembrar um pouquinho de conceito, o E-Social é instrumento de unificação das prestações, então a parte trabalhista, previdenciária, fiscal, tudo que for relacionado à pessoa física ou mesmo relação de trabalho, será prestado ao governo através do E-Social. Os dados relacionados à pessoa jurídica foram movidos do E-Social e fazem parte hoje do FD REINF, que é um módulo do SPED. Desenho original do E-Social, a empresa fazia o envio das informações via E-Social e o governo fazia uso dessas informações, emitindo a guia também pelo E-Social. Esse desenho mudou para o E-Social das grandes empresas, das empresas de parte privada, isso cresceu. Tá? Então, nós temos hoje o REINF, conforme eu comentei, que saiu do projeto do E-Social e virou um SPED, um módulo do SPED novo. E temos também o recolhimento de fundo de garantia. Então, tudo que eu envio pelo E-Social e pelo REINF chega na DCTF Web, que é o módulo administrado pela Receita Federal, e a guia da Previdência será emitida pela DCTF Web. Os dados do fundo de garantia chegam através da Caixa também pelo E-Social, e a emissão da guia será feita pelo módulo GR-FGTS. Hoje no evento nós vamos falar um pouquinho de DCTF Web, GR-FGTS, porque está prevista a sua implantação a partir de julho. Então é importante que a gente já sinalize e passe um pouco de conceitos das duas obrigações. Tá? Então, só para a gente relembrar, diferente do E-Social da doméstica, o E-Social das grandes empresas não emite nenhuma guia. Eu vou fazer o envio das informações sempre pelo E-Social, e depois vou acessar a DCTF Web para emissão da guia do INSS
e acessar a GR-FGTS para emissão da guia do Fundo de Garantia. Como é de conhecimento de todos, o cronograma do E-Social está dividido em 3 grupos: faturamento superior e inferior a 78 milhões e o terceiro, órgãos públicos. Dentro de cada um desses grupos, nós temos a divisão de fases. Essas fases estão divididas sempre em 5 etapas, que serão repetidas a cada entrada de novos grupos. Então, a gente inicia sempre pela parte de tabelas. Depois de 2 meses que nós fizemos o envio das tabelas, vamos para os eventos não periódicos. 2 meses para fazer todo esse envio e adaptação. Na sequência entram eventos periódicos, no mesmo mês entra a REINF. Após 2 meses entrará a DCTF Web e o novo FGTS. E por fim, a última etapa serão os eventos de segurança e saúde do trabalhador. O cronograma permanece o mesmo, inalterado até o presente momento. Então, para as empresas com faturamento superior a 78 milhões, fizemos agora em maio o envio da folha através dos eventos periódicos. E o mesmo momento para o REINF, que tem o prazo de envio dos dados do REINF até o dia 15, essa semana. Tá? Para as empresas que estão abaixo de 78 milhões, vamos iniciar em julho a carga de tabelas. Depois, em setembro, envia os itens não periódicos. Quando a gente fala carga de tabelas, funcionários ativos na empresa estão classificados nos eventos não periódicos. Então, no primeiro momento, eu só envio a estrutura da empresa para depois mandar os funcionários ativos. O layout sempre também dividido entre 11 arquivos de tabela, 22 arquivos não periódicos, mais 12 arquivos periódicos. Eventos de tabela significa dizer para o E-Social como a minha empresa está estruturada, qual é a sua distribuição entre filiais, entre obras, como está classificado as minhas tabelas de rúbrica, quantas lotações tributárias eu tenho dentro da empresa. E só para a gente relembrar um pouquinho, sempre que a gente falar em lotação tributária, é onde eu tenho um agrupamento, onde nós teremos informações previdenciárias diferenciadas. Então, não necessariamente um centro de custo ou um departamento seja equivalente a uma lotação tributária. O nome diz, eu só vou ter uma localidade diferente de lotação quando ela tiver reflexo tributário diferenciado. Tabelas de cargos e funções, uma coisa exime a outra, não vou ter as duas ao mesmo tempo. Horários de trabalho são apenas os horários contratuais, eu não envio para o E-Social qual o horário realizado diariamente, o controle de ponto não está aqui neste momento. Tabelas de ambiente vai entrar só quando a gente trabalhar com os eventos de SST. E processos administrativos e judiciais são alguns processos que reflitam a parte tributária. Não significa ainda os processos trabalhistas. Os processos trabalhistas entram apenas em 2019. Por fim, tabela 1080, operadores portuários. Eventos não periódicos, eu não tenho uma data certa para ocorrer, porém eu tenho um prazo para envio. Admissão do meu trabalhador, seja ele um registro preliminar ou até mesmo um registro de admissão em si, tem que estar enviado no E-Social um dia antes do funcionário começar a trabalhar. Alteração de dados e de contrato, eu tenho que enviar pelo E-Social antes de eu mandar a folha do mês. Comunicação de acidente de trabalho e monitoramento não entram agora, fica junto com a família de SST. Afastamentos temporários já estão em vigor. Condições ambientais de trabalho e insalubridade e periculosidade são os eventos 2240 e 2241 que serão unificados e vão entrar em vigor apenas em janeiro de 2019. Aviso prévio, convocação trabalho intermitente está sofrendo alterações, reintegração dos meus funcionários, desligamento, toda a movimentação de trabalhador sem vínculo, desde o início da relação com a empresa até a alteração de contrato e término, será registrado na família dos 23 000699. Cadastro de benefícios previdenciários será utilizado
apenas pelo regime próprio da Previdência, quando o próprio INSS vai fazer o envio de quais são os benefícios previdenciários que estão sendo pagos. Também será utilizado só pelo terceiro grupo. Exclusão de evento, a qualquer momento eu posso ter me equivocado, então eu posso fazer a exclusão de algo já enviado. E a família dos 5.000. Todos esses arquivos da família dos 5.000 são eventos que eu recepciono do e-social. Então, após eu enviar toda a folha de pagamento, quando eu fizer o fechamento para o e-social, ou seja, mandar o evento 1299, o e-social vai me devolver os arquivos de fechamento, seja ele individual, que é por trabalhador, ou consolidado, que é o por contribuinte. Então, no 5.001 eu tenho o INSS por funcionário, 5.011 o INSS pela empresa, que é o sintético. Mesma coisa para o imposto de renda, 5.002 por funcionário, 5.012 por contribuinte. Teremos a implementação de mais 2 eventos aqui, que será a família 5.003 e 5.013, que serão a apuração do fundo de garantia individualizado por funcionário e também e o geral pelo contribuinte. Esses arquivos vão entrar em vigor provavelmente junto com a obrigação da GR-FGTS e ainda não fazem parte do layout atual. Eventos periódicos são os envios de folha de pagamento, de movimentação que começaram a valer agora em maio. Então, eu vou enviar no 1200, remuneração do trabalhador, é como eu componho a folha de pagamento por competência. Imagine que a gente está compondo ali base de fundo de garantia e base previdenciária através do 1200. E no 1210, eu falo efetivamente o que eu paguei. 1200 declaro o que é devido ao funcionário e no 1210 eu declaro o que efetivamente foi pago no valor de líquido. Também vai no 1210 o imposto de renda e pensão. É como se nós tivéssemos a nossa DIRF mensal. Dentro do 1200 eu mando a composição daquele mês e dentro do 1210 eu mando o que efetivamente foi pago naquele mês. Os eventos 1202 e 07, que eu acabei pulando, estão aqui na lacuna, serão utilizados somente pelas empresas do terceiro grupo, que dizem respeito ao regime próprio da Previdência Social. Eventos de aquisição e comercialização da produção rural de pessoa física fica aqui no e-social, pessoa jurídica foi levado para o REINF. Contratação de trabalhadores avulsos não portuários está aqui dentro. Informações complementares também consta do próprio eventos periódicos. E o 1295 é o que a gente fala de solicitação de totalização em contingência. Então, se eu quiser saber quanto o e-social já apurou de INSS e R, que são o retorno dos eventos 5.000, eu envio o evento 1295 e automaticamente eu recebo como resposta os eventos 5.000 para que eu consiga fazer uma análise do que está sendo totalizado. Diferente do que foi questionado em algumas mídias por aqui, o evento 1295 não é fechamento em contingência, e sim totalização de pagamento em contingência. Significa dizer que, depois que eu enviar todos os eventos do mês de folha, que são os 1200 e 1210, eu tenho que obrigatoriamente fechar essa folha através do 1299. Enquanto eu não fechar a folha, significa que eu ainda estou enviando dados, tá? Mas o 1295 não serve para fechamento, ele serve para contingência de recebimento de totalizadores. 1299 eu comentei, fechamento, 1298, reabertura. E o 1300, contribuição sindical patronal, mesma que é declarada na RAIS. Uma informação importante, se eu ainda estiver enviando os meus movimentos de folha, 1200 e 1210, ainda não fiz o fechamento mensal, mas eu já tenho uma admissão no dia 1º do mês seguinte, ou eu já tenho um desligamento logo no início do mês. Uma coisa não é impeditivo da outra. O fato de eu não ter fechado no e-social a folha de maio não implica em nada em enviar eventos de admissões e desligamentos da competência junho. Muito pelo contrário, preciso fazê-los para que eu consiga cumprir o prazo de envio do e-social dessa família de arquivos. Itens da terceira fase que é importante a gente só retomar um pouquinho, tá?
O e-social está dividido em grupos e em fases. Nessa terceira fase, começou o envio dos eventos periódicos. Então, todas as remunerações ocorridas do dia 1º de maio até o dia 31 de maio devem constar no evento 1210. Falando um pouquinho de folha de pagamento, tá? A folha de abril não entra no e-social, porém, se o pagamento da folha de abril ocorreu em maio, ou seja, eu estou trabalhando com uma folha no regime caixa, eu preciso enviar no evento 1210 essa folha, porque neste evento 1210 estão declarados todos os pagamentos ocorridos do dia 1º ao dia 31 daquele mês. Tá? Por conta do regime caixa, pagamentos efetuados durante o mês de maio, ainda que se refiram a competências anteriores, deverão ser informados no e-social. Já no evento 1200, movimentação do mês apenas. Aqui foi uma informação relacionada à terceira fase, que iniciou no dia 1º, porém esteve fora. Tá? Foi comum para todas as empresas do Brasil. O e-social recepcionou a partir do dia 8 os eventos da terceira fase, sendo que os 7 primeiros dias recepcionou apenas admissões, rescisões, que são os eventos não periódicos. Como eu faço para verificar se tudo que eu mandei pelo TAF consta no RET de fato? Então, eu vou acessar o site do esocial.gov.br, clico na parte do Acesse o e-social, confiro o certificado digital e, na sequência, ele vai me mostrar uma tela com módulo de consulta. Essa consulta pode ser feita por empregador, empregado ou trabalhador sem vínculo, tá? No menu empregado é possível consultar tanto os eventos periódicos quanto não periódicos e os TSVs. E não tem uma listagem, significa dizer que eu tenho que digitar CPF do trabalhador para fazer consulta de qualquer item que esteja lá dentro. Não consigo verificar um range de funcionários, eu tenho que consultar um por um. O módulo e-social web só faz consulta nesse momento, ele não permite a digitação. Futuramente, ainda esse ano, ele será liberado como contingência do e-social, de forma que eu consiga digitar as informações sem o envio do web service. Falando um pouquinho de ambientes do e-social. É previsto 2 ambientes, um ambiente de produção restrita, onde eu farei testes, e o ambiente de produção, onde produzo efeito jurídico de tudo que eu enviar. Esses 2 ambientes irão seguir conjuntamente a todo momento, diferentes do ambiente de testes da DCTF Web e GRFGTS que eu vou falar a seguir. Imagine que eu tentei enviar alguma informação e deu problema com o governo. Como eu faço para acionar o governo? Da mesma forma, eu vou entrar no site do e-social. Lá embaixo, no rodapé, tem um item chamado Contato. Seleciono o contato e, na sequência, eu falo em qual ambiente que eu estou tentando fazer o envio. Se é no ambiente de teste ou se é no ambiente de produção. Ali vai me trazer a lista dos arquivos dos eventos existentes no e-social, eu seleciono qual um deles e na sequência vai me abrir um formulário. Eu tenho que identificar, colocar meu e-mail e colocar a minha mensagem, qual é o problema que eu estou enfrentando para o envio do arquivo para o e-social. As respostas feitas através desse formulário ficarão de domínio público, significa dizer o quê? Que o e-social poderá fazer uso daquela pergunta para incrementar a FAQ que está disponível. Vamos falar um pouquinho de GRFGTS. A GRFGTS vai substituir as guias do FGTS que estão hoje em vigência. Então, hoje nós temos uma guia emitida pela Cefip mensal e temos uma GRRF. Essas 2 guias serão substituídas pela GRFGTS, tá? É uma guia, mesma guia, para 2 momentos diferentes, seja rescisório ou mensal, a guia será a mesma. Para a geração do FGTS, o empregador vai utilizar o aplicativo via web service ou até mesmo acessar o ambiente web online do Fundo de Garantia. E os testes estão disponíveis a partir do mês de maio. Qual é a diferença? Só está disponível para a GRFGTS o ambiente de teste. Então, tudo que eu enviar pelo e-social no ambiente de produção
não vai aparecer no ambiente de teste do fundo de garantia. Ambiente de testes se comunicam com ambientes de testes. Significa dizer o quê? Que se eu quero testar o fundo de garantia, obrigatoriamente eu tenho que enviar o e-social no ambiente de testes do e-social, que irá se comunicar com o ambiente de teste da Caixa, tá? O web service, o site, o endereço de acesso é conectividade social restrito.caixa.gov.br. Este é o ambiente para GRFGTS. O ambiente de produção ainda não está disponível, que será o conectividadesocial.caixa.gov. E todos os dados serão feitos com base no e-social. Essa é a arquitetura técnica que será utilizada pela GRFGTS. Então, o empregador vai fazer o envio dos eventos através do e-social e a Caixa passa a fazer uso da informação in natura. O que é isso in natura? Esse é um dos grandes problemas técnicos dessa opção do GRFGTS. Os dados da Caixa são utilizados no primeiro nível de validação do e-social. Então, hoje, quando a gente envia informação para o e-social, eu envio um arquivo, recebo um número de protocolo. Esse é o primeiro nível de validação. Ele simplesmente valida se o XML está com a estrutura correta. Na sequência, o e-social vai processar e depois, com o número de protocolo, eu pego o recibo. Esses são os dados do segundo nível de validação. A Caixa vai fazer uso da informação no primeiro nível. Tá? Então, assim que eu tiver um número de protocolo do e-social, a Caixa já tem a mesma informação também para o fundo de garantia. Feito o uso com aquela movimentação in natura, vai se entrar numa fila de processamento assíncrono da Caixa e começa a partir de então o armazenamento do FUG. Tá? São os eventos de interesse do fundo de garantia, são 21 eventos. Da totalidade do e-social, que hoje trabalha com 45 eventos, a Caixa Econômica vai trabalhar com 21, que são os que têm relação com o fundo de garantia. É possível também o empregador fazer uso de um web service de forma a consultar a guia do fundo de garantia e baixar essa guia também. Esses são os eventos que compõem fundo de garantia, utilizados pela Caixa para algum momento. Se vocês olharem com atenção, por exemplo, os eventos 2250, 2260, que é a aquisição, comercialização da produção rural, não constam nessa lista. Tá? Então, nós temos aqui toda a relação que a Caixa utiliza do e-social para fazer o tratamento do fundo de garantia. Uma vez recepcionados os eventos no FGTS, eu vou ter algumas tabelas de referência e para emissão da GRFGTS será feito uso do que for informado no evento 1200 para a folha e 1299 fechamento dessa folha. A partir do momento que eu mandar o fechamento, fica disponível a guia. Tá? A partir do momento que eu mandar um evento de rescisão, que é o S2299, ao mesmo tempo fica disponível a guia da GRFGTS rescisório. Claro que obedecendo o tipo de rescisão. Tá? Se for um pedido de demissão, não vai disponibilizar a GRFGTS. Já uma demissão sem justa causa por iniciativa do empregador, disponível a GRFGTS, assim como fica atualmente. Os tipos de GRFGTS que estarão disponíveis. A GRFGTS padrão, que vai ser gerada conforme definido na centralização da empresa. É possível também emitir uma guia por trabalhador contendo mais de uma competência. Então, imaginem que a empresa não pagou o fundo de garantia nos últimos 2 meses e vai rescindir um funcionário. Eu tenho a opção de gerar uma única guia para esse colaborador contendo mais de uma competência, saldo o fundo dele e depois faço a sua rescisão. Guia personalizada será uma guia emitida com os dados considerando a informação do empregador. Então, o próprio empregador vai no portal web do fundo de garantia e determina qual é o nível de centralização ou de como ele quer emitir a GRFGTS. E, por fim, a guia rescisória. Esses são os 4 tipos de guias que serão emitidas pelo novo portal do FGTS em utilização concomitante com o e-social. Aqui um exemplo só da guia.
tá? A guia de recolhimento, o complemento da guia. E uma informação importante do ambiente restrito, tá? No ambiente restrito, a empresa poderá consultar os dados cadastrais dos seus trabalhadores, consultar e gerar guias do fundo de garantia e verificar os totalizadores de FGTS e centralização de emissão do fundo de garantia. As funções possuem diversos níveis e tudo que constar neste ambiente de teste, por isso o ambiente de produção restrita chama conectividade social restrito, somente será armazenado com os dados que tenham vindo do e-social restrito. Ambiente de produção do e-social não se comunica com o ambiente de teste da Caixa. Somente o ambiente de teste do e-social se comunica com o ambiente de teste da Caixa. O que é importante também saber, nós temos um certificado do e-social que já está em uso por vocês e para a utilização do FGTS é preciso que se faça uma outorga do Conectividade Social. Tá? Então, a empresa deverá entrar no Conectividade Social, vai identificar quem é o empregador e vai filtrar quais são os serviços do e-social que ela quer outorgar poderes disponíveis para a GR-FGTS. Se não for feito esse passo de outorga de serviços, mesmo que eu envie os dados do e-social restrito, eles não irão aparecer no Conectividade Restrito. Somente começa a aparecer a partir do momento que eu fizer a outorga do serviço. Vou selecionar quais são os poderes, né? Então, eu vou ter uma lista ali que vão estar identificados com o e-social e vou dar um aceite no termo de outorga. Relembrando um pouquinho qual é o layout definido, tá? Então, o empregador envia via web service para o repositório nacional do e-social e a Caixa faz uso dessas informações com o primeiro nível de crítica. Tá? A partir daí, os arquivos do e-social passam para a crítica do segundo nível e a base do CIFUG também vai fazer esse segundo nível na Caixa. Esse é um grande problema que nós estamos identificando e trabalhando com o governo desde novembro, de forma a mostrar quais são as falhas críticas desse projeto para o Fundo de Garantia. Com essa estrutura de validação, sem pegar os dados com o segundo nível, ou seja, fazendo uso dos itens in natura, a Caixa pode trabalhar com eventos que tenham sido rejeitados pelo e-social. Então, imaginem que eu mandei os dados de um funcionário fazendo um pagamento de salário de 12 mil e foi rejeitado pelo e-social porque não era condizente com a lotação tributária. Nesse momento, a Caixa já fez uso dessa informação. Então, eu posso ter dados que eu mandei pelo e-social e foi criticado e rejeitado, mas que, ao mesmo tempo, foram aceitos na Caixa Econômica Federal. Isso é um problema muito grave, tá? Porque nós teremos informações distintas com 2 monitores, um para o e-social e um para a Caixa Econômica, e isso fica bem complicado. Por isso, nesse momento, os nossos clientes farão uso do GR-FGTS, sim, porém apenas no ambiente web, tendo que acessar para buscar os dados pelo próprio ambiente da Caixa Econômica. Prazos de recolhimento da GR-FGTS. O valor devido de recolhimento vai ser proveniente das informações prestadas dos eventos periódicos da folha do e-social e o prazo de transmissão dos periódicos até o dia 7 do mês seguinte, ou seja, prazo de recolhimento da GR-FGTS permanece dia 7 do mês. Quando eu enviar um evento 2299, que é um evento de desligamento, este sendo um evento não periódico, também vai dar origem automaticamente à GR-FGTS rescisória, se mantém inalterados os prazos da GR-FGTS rescisória. Tá? Recolhimento deve ocorrer 10 dias após a data do desligamento, independente do tipo do aviso. Prazo de recolhimento da GR-FGTS, também o 10º dia. Então, é importante observar que se a gente trabalhar nos limites do prazo, seja para a emissão da folha, seja para uma rescisória, nós teremos possíveis problemas com relação aos prazos de conferência e envio. Se eu deixar para mandar um 2299, que é um desligamento,
no 9º dia depois do desligamento, eu tenho tanto o prazo do envio do e-social quanto da GR-FGTS rescisória comprometidos, porque eu vou ficar com apenas um único dia para gerar, conferir e validar. Isso é extremamente preocupante. As empresas precisam se organizar de forma a fazer o envio antecipadamente na medida do possível. Arrecadação previdenciária. Tá? Então, até agora a gente falou de GR-FGTS, que é recolhimento de fundo. Vamos falar agora da arrecadação previdenciária, do INSS. Tudo que eu enviar de contribuições no e-social nos eventos S1000 e S1005 para a Previdência, eu vou buscar informação de classificação tributária através do S1000, vou buscar informação de RAT, FAP, RAT ajustado através do 1005. Continuo o envio do e-social através dos eventos 1010, que são as rúbricas, e 1020 da minha lotação tributária. Da tabela de rúbricas, o e-social vai pegar as incidências tributárias ou suspensão dessas incidências, e da tabela de lotação tributária vai buscar código de terceiro, operador portuário, FPAS. Quando eu enviar a minha tabela 1070, automaticamente de processos, o e-social busca indicador de suspensão para o cálculo. Da tabela 1080, busca operadores portuários, tá? Busca RAT, RAT ajustado, FPAS e assim por diante. Dos eventos 1200, que é a minha movimentação de folha, 2299, desligamento de funcionário, ou 2399, desligamento de término sem vínculo, todos eles eu preciso mandar para o e-social um único evento por CPF, contendo remuneração de outras empresas se necessário, agentes nocivos, informação do Simples para atividade concomitante, processo judicial e dados da remuneração do período de pagamento. Vou enviar agora as tabelas 12, 50, 60, 70 e 80 do e-social, que vai refletir aquisição e comercialização da produção rural, isso se for pessoa física, a jurídica está lá no REINF. Vou mandar no 1280 o indicativo da desoneração da folha, porque a desoneração em si está lá no REINF também. A partir do momento que eu fiz todo esse envio, o e-social começa a me devolver os arquivos totalizadores, família 5000, no 5001 por funcionário e no 5011 por contribuinte. Tá? São os eventos de retorno que me trazem totalização de cálculo. Nesse evento de retorno, ele informa o que eu disse, que eu apresentei como desconto do INSS e qual foi o desconto apurado pela Previdência. O que vai refletir na DCTF Web não é o que eu disse que descontei, e sim o que o e-social apurou. Então, todas as rúbricas que nós mandarmos de provento e desconto, cada rúbrica tem a sua incidência da natureza jurídica e, através dessa natureza jurídica, o e-social efetua os seus cálculos e totalização. A partir daqui, já fica disponível na DCTF Web. Existem 3 opções de cálculos onde o e-social não efetua o cálculo e acata o que eu informei como desconto, tá? Então, quando houver informação em período anterior, quando houver processo judicial do trabalhador ou quando houver processo judicial do empregador através das rúbricas. Nesses 3 casos, vai ser adotado para desconto previdenciário o valor calculado pela empresa e não o descontado. Vamos chegar um pouquinho agora para a DCTF Web, tá? E-social e REINF, ambos fazem a sua integração, refletindo na DCTF Web. Tudo que eu tiver de parcelamento e compensação tem que estar discriminado no PERDComp, que também fará uso e também será integrado para a utilização da DCTF Web. Aqui a lógica de transmissão. Busca os dados da REINF, busca os dados do e-social, ambos projetos fazem a totalização de consolidação que integram para a DCTF Web. A DCTF Web, por sua vez, emite a guia da Previdência
e no futuro irá emitir imposto de renda e PCC. Nesse momento, somente a guia da Previdência. Aqui um exemplo da emissão de uma DARF, onde é possível, via DCTF Web, emitir a DARF para pagamento previdenciário. Notem que é possível editar o valor. Esse editar o valor é quando a empresa não possui caixa para saldar aquela dívida. Uma vez que tenha sido apurado o valor de débito, seja ele pelo E-Social ou pelo REINF, a DCTF já irá demonstrar uma confissão de dívida. Tá? E essa confissão de dívida, mesmo que eu não tenha saldo para quitá-la, é uma dívida pendente daquele empregador. Exemplo do recibo de entrega da DCTF Web, demonstrando a contribuição previdenciária dos segurados, a parte patronal e a parte de terceiros. O imposto de renda vai estar, por enquanto, ainda não está lá dentro. E com relação ao INSS, é a DCTF Web que vai substituir a GFIP. Com relação ao Fundo de Garantia GR-FGTS, com relação ao INSS, DCTF Web, que são os dois módulos novos. A DCTF possui uma vinculação direta com a sua escrituração, seja ela pessoa física e social ou pessoa jurídica REINF. Ela está integrada com os sistemas da Receita Federal, vai ser gerada sempre após o fechamento do E-Social e ou da REINF. Apresenta débitos apurados por código de receita, vai emitir uma DARF para cada código. Os débitos não são editáveis, que é o que eu comentei. Uma vez apurados, o que prevalece é o que o E-Social mandar e não o que o empregador mandar. Apropria créditos informados na escrituração de PERDCOMP. E a DARF vai ser emitida numerada com código de barra. A partir de maio de 2018, quando você efetua o fechamento de escrituração do E-Social e REINF no ambiente de produção restrita, ou seja, ambiente de teste do E-Social. A apuração dos tributos também fica disponível na DCTF Web. Tá? Então, DCTF Web e GR-FGTS, ambas fazem uso da informação do E-Social e, atualmente, somente do que eu mandei no ambiente restrito do E-Social. Ambiente de produção não se comunica ainda e nem está disponível. Acesso à DCTF Web vai ser feito pelo endereço ecac.pre.receita.fazenda.gov.br. Tá? Através deste endereço de web, nós vamos poder consultar o que consta previdenciário calculado vindo do E-Social. Esse é o momento de testar essas integrações da DCTF Web e da GR-FGTS. Tá? Tem que ser validados os cálculos dos tributos, tem que ser conferida a parte previdenciária durante o mês de junho, que é o mês 6. Tá? Qualquer erro que seja encontrado previdenciário nesse cálculo da DCTF Web deve ser reportado por governo através do Fale Conosco do E-Social, da forma que eu acabei de passar para vocês ali atrás, ou até mesmo do ambiente Fale Conosco da REINF. Tá? Também da mesma forma, qualquer um dos dois, se o problema for do E-Social, Fale Conosco do E-Social, se for previdência da parte de notas, Fale Conosco da REINF. O manual da DCTF Web também está disponível no site da Receita. Essa apresentação já está disponível no TDN para que vocês possam consultar todos esses hiperlinks. Prazos para recolhimento. DCTF Web, em regra, tem periodicidade mensal e precisa ser transmitida até o dia 15 do mês seguinte. Eu vou mandar até o dia 15 porque eu vou recolher a minha previdência no dia 20. Tá? Então, prazo de entrega até o dia 15 para DCTF mensal, até o dia 20 de dezembro para 13º, ou até 2 dias úteis após o envio do evento desportivo. Assim que eu realizar um evento desportivo, eu tenho que enviar diariamente os dados para a Receita. Isso vem do REINF, não do E-Social. O que é muito importante a gente avisar, tá? O ambiente restrito da DCTF Web está disponível desde o dia 5 de maio e ficará ativo até o dia 20 de julho. Quando entrar o ambiente de produção, que é a partir do dia 23 de julho, o ambiente restrito da DCTF Web será tirado do ar.
O ambiente do e-social de teste permanece ativo. O que vai sair do ar é somente o ambiente restrito da DCTF Web. O que muda na Receita Federal? Antes do e-social, nós tínhamos informações declaradas na GFIP e na DIRF. Agora, essas informações constam no e-social e na REINF, que integram com a DCTF Web, busca dados de parcelamento ou de compensação através do PERDComp e me gera uma DARF numerada. Para o fundo de garantia, envio dados através do e-social, saio, entro no portal do fundo de garantia, fgts.gov.br, lá eu faço a consulta e verificação da guia do fundo de garantia. Tá? Nenhuma guia, nem Previdência, nem INSS serão emitidas pelo e-social. É necessário que o contribuinte envie pelo e-social as informações e busquem as guias nos seus órgãos de origem, seja ele Receita ou Fundo de Garantia Caixa. Algumas informações do e-social dentro da TOTVS. Nós temos o hotsite do e-social, onde constam informações pertinentes para cada linha de produto. Nós temos as páginas centralizadoras dentro do hotsite do e-social. As documentações da TOTVS estão todas sempre no nosso repositório oficial, que é o TDN, tá? Na Space da consultoria de segmentos, nós temos facas de perguntas e respostas específicas do e-social. No YouTube é possível fazer uma pesquisa e-social mais TOTVS e vocês conseguem acesso a todo o material de treinamento que nós já ministramos aqui dentro. No portal do cliente, nós temos o chatbot, onde o cliente consegue fazer um autoatendimento de informações e entregas daquele momento. E a opção da busca das agendas dos eventos responde. Então, é só procurar ali pela palavra responde, desmarcando o TDN e YouTube, e aí ele vai apresentar como retorno as agendas mensais dos eventos responde. A TOTVS também oferece serviço de implantação, de treinamento, atualizações dos nossos softwares, existe a consultoria do seu negócio, se você precisar de algum apoio, existe a TOTVS Consulting, que faz esse trabalho. E o TAF, que é o TOTVS Automação Fiscal, é a nossa solução para a consolidação do e-social e todos os próximos entregas fiscais que virão pela frente. O material deste webinar já está disponível no TDN. Então, lá em tdntotvs.com.br, na parte de consultoria de segmentos, tem uma aba chamada Materiais utilizados em eventos, TOTVS Responde 2018. Essa apresentação já consta lá, inclusive é de lá que eu estou apresentando agora. Porém, a gravação está ocorrendo. Não temos lá agora o vídeo, porque nós vamos fazer o evento agora, que será gravado, editado, e mais ou menos em 15 dias será disponibilizado. Eventos responde na sequência, eu falei no início, quem não estava conosco na sala, só para a gente relembrar. Próximo responde do e-social, dia 4/7. Próximos respondes ainda do mês 6, nós teremos ECF no dia 13/6, nota fiscal eletrônica no dia 20/6 e REINF no dia 26/6. As dúvidas a gente já está respondendo com as pessoas que estão nos apoiando aqui agora no momento. E agora nós faremos a troca de apresentadores, tá? Vai ser feita a demonstração agora pelo produto e eu ajudo também agora, a partir desse momento, nas perguntas e respostas que estão vinculadas. Eu peço que vocês aguardem só um instantinho, por gentileza, para que a gente consiga fazer a troca do apresentador. Boa tarde, estão me ouvindo? Estão ouvindo? Ok. Boa tarde, meu nome é Felipe, eu sou do suporte da linha Proteus RH e vou falar um pouco agora do produto, vou demonstrar o produto funcionando, né? A primeira parte foi a Elisângela falando da parte conceitual e agora eu vou estar demonstrando o produto, o funcionamento da rotina. Então, vou passar pela carga inicial, demonstrar um não periódico e os periódicos. A carga inicial, né? Porque tem os clientes que vão começar agora em julho e vão estar fazendo essa parte. Antes de estar mostrando o produto, eu vou demonstrar aqui, eu vou passar os parâmetros básicos para começar a configuração do e-social, porque sem esses parâmetros a carga já não vai funcionar direito e nem a entrega dos eventos. Então, a gente tem um parâmetro, falando das empresas que têm um faturamento maior que 78 milhões.
que é o MV TAF VLS, que é a versão do TAF no e-social, né? Esse parâmetro, ele tem que ficar no momento como 02_0402. Ele não pode estar com um ponto. Muitos clientes colocam um ponto e aí não funciona. Depois a gente tem um parâmetro que é o TAF INIE. Esse parâmetro aqui, ele é o início da empresa no social. Ele tem que ficar como 2018-0101. Só um instantinho. Eu tenho uma apresentação aqui, o PowerPoint. Então, voltando aqui, tem um parâmetro MV TAF INIE, que ele é o início da empresa no social. Para quem começou, né? Para quem começou em janeiro, ele tem que ficar como 2018-0101. Tem o TAF INIM, que ele é o início dos não periódicos, ele tem que ficar como 2018-0301. A gente tem o MV DTC Gini, que ele também tem que ficar com 1 do 3 de 2018, exatamente nessa configuração com barra como está aqui, tá? Depois temos o parâmetro MVRHTAF, que ele habilita a integração do GPE com o TAF. Então, para ficar habilitado, ele tem que ficar com T.T, ponto T ponto, né, na verdade. E temos o parâmetro fase exoc, né? O fase exoc, ele tem 3 configurações. Ele tem branco, que são as tabelas iniciais, 1, que é somente para enviar os não periódicos, e 2, que é para enviar os periódicos, não periódicos e todos os demais eventos. Falando agora das empresas que têm o faturamento menor que 78 milhões. Tá. Essas empresas elas vão começar em data diferente. Então, o MV TAF VLS ele continua sendo o 2.4.2, underline, né? Se caso o governo venha alterar o layout, e assim que tiver essa atualização, a gente deve alterar esse parâmetro também lá no configurador. Para quem vai começar agora, né, em julho, né, o TAF INI ele tem que ficar como 2018-0701, o TAF INIM tem que ficar como 2018-0901, o MV DTC GIN tem que ficar com 1 do 9 de 2018, e o MV RHTAF e fase ESOC funcionam da mesma forma, tá? Só que o fase ESOC ele só pode ser alterado para 2 em novembro, que vai ser a segunda fase, né? Vai ser a fase de periódicos para as empresas que é menor de 38 milhões. Vou voltar aqui para minha tela, pessoal, só um minuto para mostrar agora uma carga inicial lá no Proteus. Aqui no Proteus, a gente tem que acessar no menu, né? Para quem não conhece ainda, miscelânea e social, carga inicial. Como é que funciona aqui, né? A gente tem aqui todos os eventos iniciais. A gente tem o evento 1005, que é os estabelecimentos e obras, o S1010, que são as rúbricas, que são as nossas verbas, o S1020, que são as lotações tributárias, essas são informações lá dos fins de custo, o S1030, que são os cargos, o 1050, que é os horários e turnos, o S2200 e o S2300, que é relacionado ao trabalhador, com vínculo e sem vínculo. Aqui na parte de cima a gente tem a data de referência, né, de envio, o tipo de processamento, que pode ser carga inicial, relatório de inconsistência, limpar dados, exclusão em lote. Relatório de inconsistência é um relatório demonstrando inconsistência, e o limpar dados, ele vai limpar os dados que já estão no TAF, caso eu queira fazer uma limpeza de dados. Essa limpeza ela não limpa dados que já estão no governo, só dados que não foram transmitidos ainda. E a revisão, lá no ainda tem esses pontos de interrogação, que quando a gente clica aqui, eles apontam para uma documentação do TDN referente a cada evento. Eu vou fazer uma geração aqui de uma carga inicial de alguns eventos. No meu caso aqui, eu vou colocar 1 do 1 de 2016, porque são os eventos em base de pré-produção tem que ser transmitido a partir dessa data. Pronto, ele terminou.
terminou aqui. Ele traz o log para a gente, né? Informando se o evento foi enviado, se não foi enviado por algum motivo. E também ele demonstra qual que é o erro se estiver faltando algum dado a ser preenchido. Vou fazer aqui do trabalhador. Quando eu clico aqui no trabalhador com vínculo ou sem vínculo, aqui em outras ações aparece parâmetros que eu posso definir quem eu quero estar enviando para o TAF, né? Posso definir o filtro dos trabalhadores. Botar lá inicial. De algum... lá no log, ele apresentou um erro de um trabalhador apenas, né? Que ele não foi transmitido porque existe um campo que não está preenchido. Ouviu? Já saiu, né? Tá. Tá. Feita a transmissão da carga inicial, a gente tem que acessar lá um módulo. Falando aqui de TAF, né? A gente tem lá os eventos iniciais lá no RH, mas tem o evento que é o primeiro evento, que é o S1000. O S1000 ele não é gerado a partir do RH, ele é a partir do próprio TAF, tá? É a rotina complemento cadastral. E aqui em atualizações, empresas, complemento cadastral. Então, a partir dessa configuração de empresa aqui, a gente gera o S1000 para o governo. Só um ponto a ressaltar, né? Aqui no TAF eu tenho que marcar qual que é a minha empresa matriz. Então, um campinho aqui, matriz, tá? Porque só existe um registro S1000, só um S1000 vai para o governo. Então, demonstrando aqui para onde vão as informações, lá no RH eu gerei evento S1005. Aqui no TAF ele vem para atualizações, eventos e social, tabelas, estabelecimentos ou obras. Aí eu tenho evento de rúbricas, que são minhas verbas, né? Elas são levadas aqui para a parte de rúbricas. Eu tenho lotações tributárias, os cargos e os horários. Os trabalhadores, eles têm aqui uma parte separada, que é o trabalhador, cadastro trabalhador. Essa matrícula aqui não é a mesma matrícula do GPE, é uma matrícula única, tá? Que ela é gerada internamente, e essa matrícula, ela acompanha o trabalhador, né? A vida toda dele, do vínculo dele na empresa. Ou seja, se eu transferir ele de filial e a filial for do mesmo grupo, né? Se tiver a mesma rede de CNPJ, esse número de matrícula ele não é alterado, ele continua o mesmo. Feito isso, a gente tem que fazer a transmissão dos eventos para o governo, que é lá pelo caminho miscelânea e social monitoramento. Tá. Aqui no TAF, né, nessa telinha aqui, essa tela ela é um filtro de uma próxima tela no qual eu vou apresentar os eventos a serem gerados. Então, aqui embaixo eu tenho o status, né? Eu posso marcar os eventos que estão pendentes de transmissão. Esses eventos eles ainda estão no TAF. Eu tenho a opção não processados, válidos e inválidos. Aqui eu tenho a opção transmitidos e retornados pelo governo. Então, são eventos que eu já transmiti para o governo, ou houve algum retorno, sem retorno, ou ele ficou consistente, ou ele ficou inconsistente. Do lado aqui direito, eu tenho os eventos que eu posso selecionar que eu quero apresentar, que são as tabelas de eventos sem relação com o trabalhador, os periódicos ou não periódicos, e a visão, que é por evento ou por trabalhador. E aqui embaixo, o período de apuração. Aqui na parte superior tem os eventos, né? Eu já tenho alguns transmitidos, vou mostrar para vocês. Certo.
Eu tenho aqui o S1000 transmitido, ele está como consistente, o 1005, né? Falta um aqui, algumas rúbricas. E na parte inferior eu tenho outros eventos também, que são os trabalhadores. Vou tentar transmitir um aqui. Quando eu marco aqui, por exemplo, o 1005 e vou em transmitir ao governo, ele me traz esse quadro com as opções, né, que são as mesmas das colunas, não processados, inválidos, válidos e sem retorno. Então, no caso aqui, eu tenho não processado, eu posso transmitir, marcar não processado para ele transmitir tá aqui. Após transmitir, ele traz essa tela aqui, ele tem um status transmitido aguardando, é porque eu não tive o retorno do governo ainda. Eu posso sair e voltar depois, ou eu posso tentar aqui em reavaliar pendências, para caso ele retorne, né, ele já mude esse status. Enquanto ele está tentando, eu vou transmitir outro. Tem tabela de cargos aqui. Vou guardar uma, deixa eu ver se ele termina de transmitir. Aqui eu selecionei todos, estou vendo até as consistências. Certo. Ó, aqui ele já alterou para consistente, aquele 1005 que eu mandei. Estava como aguardando transmitir, ele já retornou como consistente. Aqueles horários também. Tá tudo como consistente. Ótimo. Aqui na parte inferior eu tenho os eventos não periódicos e periódicos, que são que vai ser gerados os eventos de folha, né, e os trabalhadores também. Então, no caso aqui, eu vou tentar transmitir aqueles trabalhadores que eu mandei para o TAF. Vou marcar aqui não processados também. Alguns trabalhadores meus, eles não são transmitidos porque a nossa base aqui não é que nem de vocês, né? Os meus trabalhadores são fictícios, então não são todos os dados reais. Então é normal, às vezes, ter alguma rejeição. Ó, esses três aqui eu acabei de transmitir. Quando eu transmito o evento, ele retorna o número do recibo do evento que ele foi transmitido. E se eu dou dois cliques em cima do trabalhador, ele abre aquela janela do trabalhador. Por exemplo, eu posso entrar aqui, no qual eu posso fazer alguma manutenção de dados por aqui direto. E o número do recibo também está aqui. Feito isso, quando eu transmitir os eventos iniciais dos trabalhadores, eu posso começar a fazer os eventos não periódicos. Eu vou fazer uma alteração de um funcionário no GPE e ele já vai gerar para mim um evento não periódico. Então, o que a gente tem de evento não periódico? A gente tem evento periódico, a gente tem o 2205, que é uma alteração cadastral, o 2206, que é contratual, a gente tem o evento 2230, que ele é o afastamento temporário, temos o 2250, que é o aviso prévio, o 2299, que é o desligamento. Só um instantinho, deixa eu pegar um campo para alterar aqui. Certo, eu vou alterar aqui, então, raça-cor, esse campo aqui. E vou alterar também o campo tipo de contrato. Eu fiz a alteração, o sistema ele me gerou
uma mensagem, né, que foi o registro foi enviado para o TAF com sucesso. Agora eu vou voltar no TAF. Lá em evento social, trabalhador, cadastro trabalhador. Eu vou no funcionário lá, o que eu fiz a alteração. Se eu vier aqui em outras ações, exibir histórico de alterações, eu tenho um evento 2200 que eu já mandei, está transmitido. Eu tenho o 26. O 2205 ele é uma alteração cadastral e o 2206 é contratual. Quando eu dou cliques na rotina, ele só me apresenta os campos que são referentes a 2205. E se eu vier no 2206, é a mesma coisa. Esses eventos aqui, eles ainda estão pendentes para transmissão. Eu só passei eles do RH para o TAF. Uma coisa importante que os clientes têm dúvida é sobre a cor da legenda. Se você dá 2 cliques aqui em cima da cor, ele te traz a legenda que é cada cor. Certo? Aí, se eu for lá novamente no monitor, ele aparece aqui na parte inferior, né? Os eventos que eu acabei de gerar, 2205 e 2206. Vou tentar transmitir esses eventos também. Tá, um foi como consistente, o outro como inconsistente. O governo deu uma rejeição aqui para mim. Caso eu não preencher algum campo lá, ele está dando que a data do término do contrato não foi preenchida. Aí eu posso voltar a ajustar no GPE para fazer a transmissão novamente. Aí agora um detalhe importante para falar é que os eventos de afastamento, os eventos de ausência, né, o 2230, quando gerado, a gente leva para o E-Social, para o TAF, somente a data inicial do afastamento, para ser transmitido para o governo. A data fim, ela só pode ser transmitida realmente quando for o dia da data fim. Então, como que a gente faz isso no sistema, né? A gente pode lançar aqui em ausências a data inicial e a data fim, normalmente, que nem já é costume dos clientes. E a gente tem um job, né? Um schedule que a gente configura ele para ele ficar todo dia processando. E quando chegar o dia da data fim, é disparado automaticamente o evento do GPE para o TAF. Do TAF para o governo, o cliente tem que estar mandando. Eu vou passar depois a documentação, onde tem o job. Deixa eu até demonstrar agora. Aqui no TDN, nessa parte aqui, social para ter as entregas legais, está toda a nossa documentação. Então, aqui do lado direito a gente coloca as autorizações importantes, né? E do lado esquerdo tem as documentações principais por assunto. Então, no caso agora, a gente está falando de eventos não periódicos. Então, se eu vim aqui na opção 7, eventos não periódicos, eu tenho um manual de todo esse processo. Só um instantinho que está lento a internet. Tá. Então, aqui na aba não periódicos, eu tenho informação de todos os eventos não periódicos. E aqui, se eu acessar aqui o 2230, eu tenho a explicação do evento, né, da geração, e eu tenho a configuração do job que eu falei, como que ele é configurado. Esse mesmo job, a gente utiliza ele para o evento de alteração salarial, que é o 2206. Então, acessando aqui, eu tenho a configuração do job. Só um instantinho. Só um instantinho.
Pessoal, agora eu vou estar voltando aqui, né? E vou estar demonstrando a parte agora de periódicos. O periódico, diferente de não periódicos, ele é gerado uma vez no mês. Então, não ocorre como eu faço uma alteração e já vai para o TAF. Existe uma rotina específica para isso, que está aqui no menu miscelânea, e-social, eventos periódicos. Como é que funciona essa rotina, né? Ela busca informação ou da SRD, que é o movimento fechado, ou da SRC, que é o movimento aberto. Então, no caso aqui, eu tenho 1.200, né, que é a nossa folha, e 1.210. Eu vou fazer aqui, vou colocar a referência 5 de 2018. Vou marcar os dois. Vou colocar como processar. Ele me pergunta as filiais que eu quero gerar. E aí tem uma pergunta, enviar também dados de períodos abertos? O que ele vai fazer aqui? Ele vai verificar se no mês de maio eu tenho algum movimento na minha SRC. Se eu tiver, por exemplo, no fecha-folha ainda está aberta, eu posso marcar essa opção, ele vai gerar também os dados. Aqui na parte inferior eu tenho 1080, que é informações referentes à desoneração da folha. Aí ele me gera o log. Feito isso, eu vou lá no TAF novamente, mola Inter 4, atualizações, eventos, periódicos. Aí eu tenho aqui o folha de pagamento, que as informações elas vieram para cá. Eu vou abrir aqui um outro Proteus, que eu vou mostrar o meu recibo e vou mostrar aqui no TAF. Adicionar aqui, Ana Farias. Então vamos lá, eu abri aqui o recibo dessa funcionária minha, Ana Farias, né? E aqui no TAF, no 1200, eu tenho informações dela. Então aqui eu tenho o ID dela no TAF, né, o nome. E aqui em demonstrativo de valores é onde que vai estar as informações. Então aqui em cima eu tenho dois descritivos, né, que é o adiantamento e a folha. E mais para baixo eu tenho as minhas rúbricas, minhas verbas. Como é que funciona? Eu clico aqui em cima, eu mudo, ele muda aqui embaixo. Então se eu pegar aqui o salário mensal, deixa eu aproximar aqui. Tá, salário mensal, 8.000. Eu olhar aqui no meu recibo, fosse exatamente o salário dela em mês de maio. E assim no 12.0 para todas as demais rúbricas. Aqui eu também tenho as informações do plano de saúde, nessa segunda linha aqui, né? Como é que ele pega? Ele pega da minha tabela RHH ou RHS, que é o meu movimento de plano de saúde, do meu cálculo, aberto ou fechado. Então ele traz a nota da operadora, o código da ANS, o valor do titular. Se eu tiver dependente, na parte de baixo ele traz o CPF do dependente, tá? O valor do dependente, o valor pago. E aí, se eu tiver mais de uma operadora também, ele traz aqui duas linhas com o CNPJ de cada operadora. Para que o sistema faça isso, é necessário que as verbas de assistência médica estejam com a natureza de rúbrica 9219, senão ele não traz essa informação para cá certinho. Agora falando do 1210, que eu também gerei, eu vou entrar no outro funcionário aqui. Só voltando aqui que eu acho que eu entrei rápido. O 1210 ele fica aqui em pagamentos, rendimento, trabalhador.
O 1210, né, que são os pagamentos que ocorreram em maio. Eu tenho aqui no 1210, nesse funcionário, eu tenho três situações. Eu tenho uma férias, eu tenho um pagamento que ele é da folha de abril, só que houve pagamento, ele ocorreu em maio, então ocorreu em 5 de maio, e eu tenho adiantamento. Então, por exemplo, quando eu clico aqui em 20 do 5, ele me traz aqui o líquido de adiantamento nessa primeira abinha aqui, que são os eventos, que são o detalhamento dos eventos do 00, 2299 e 2399. Me traz o líquido aqui, me traz o valor do IR também. Se eu clico aqui em pagamentos relativos a competências anteriores, que é o pagamento lá de abril, que ocorreu em maio, eu tenho aqui uma outra coluna que é pagamentos da competências anteriores. As informações vêm para essa coluna. Tá? Aqui ele não demonstra cada rúbrica, né? Ele demonstra, na verdade, ele soma de acordo com a incidência que está lá na minha rúbrica. Essa incidência foi social. Deixa eu entrar aqui para ficar mais claro. Por aqui no meu cadastro de verbas. Então aqui eu tenho a BIA social, aqui eu tenho a natureza e aqui eu tenho a incidência para IR, FGTS, sindical e previdência. Então o que ele faz aqui, né, no 1210? Ele soma aqui, né, tudo que é 11, no meu caso que é para IR, ele está somando aqui. Todas as verbas que eu tiver lá com 00, que é o rendimento não tributável, ele soma. Deixa eu dar um erro log aqui na minha telinha, que eu fiz muita tela. Certo. Aqui em cima, eu tenho uma outra parte agora que é o recibo de férias. Recibo de férias tem uma coluna específica também que é pagamentos efetuados relativo a férias. Então, ela tem apresentado aqui. Aqui no caso do recibo de férias, ele me traz todas as verbas de férias. Ele só não traz aqui a verba de líquido de férias porque já tem um cálculo aqui em cima. Do líquido das férias, o valor líquido aqui. Mas fora isso, todas as minhas verbas lá do cálculo das minhas férias, ele apresenta nessa tela. Feito isso, pessoal, depois de gerar o evento, né, de conferir, tem que ser transmitido para o governo também. Novamente lá no monitor. Já tem alguns transmitidos. Aqui na parte inferior eu marco 1200, 1210, né? Ou eu marco um de cada vez também, porque primeiro eu tenho que ter transmitido o 1210, o 1200, desculpa, para depois o 1210, e tento fazer a transmissão. Certo. Aí eu tenho alguns registros que estão consistentes, outros inconsistentes. Vou marcar aqui só os consistentes. Então, esses trabalhadores aqui o governo retornou como consistente. Quando eu faço isso, o sistema, né, ele retorna com o evento 5001 e 5002, que fica lá em evento social, periódicos. Esse retorno já ocorre do governo, eu mandando o 1200, 1210, esse retorno do 5001 e 5002 já é automático. Então, lá em evento social, periódicos, desculpa, não é periódicos, é totalizadores, contribuição social para o trabalhador, que é relativa à parte de previdência. Então aqui eu tenho as informações da contribuição da Previdência, né? Ele já me traz aqui o valor do segurado, me traz aqui a base, tá? Esse aqui é o retorno do próprio governo, não foi gerado pelo TAF. Esse aqui é o 5001, informações e contribuições sociais para o trabalhador. Depois eu tenho o 5002, que é o IRRF por trabalhador.
Aqui nessa parte eu tenho aqui meu total de rendimento não tributável, a base de cálculo do IR, né? Que são essa parte são relativas às bases. E aqui eu tenho o IR nessa outra parte aqui que eu não tenho nada descontado. Depois desses eventos, a gente tem também o 5011 e o 5012, né, que é a consolidação dos dados, né? Esses eventos, como o Elisandro já falou, eles só são gerados, né, só tem o retorno do governo após o fechamento, após o envio do 1299. A gente não vai conseguir demonstrar o envio do 1299 aqui no treinamento, tá? No webinar, mas assim, a partir que consigo fechar a folha que eu mando para o governo, automaticamente ele me retorna aqui a consolidação dos dados no 5011 e 5012. Eu vou demonstrar o caminho que é para fechar, né, que é para fazer o fechamento, só não vou conseguir fazer esse fechamento. Lá no RH, a gente tem uma rotina também. Deixa eu voltar aqui. Lá em miscelânea e social, a gente tem a rotina eventos de fechamento. Então, aqui eu consigo gerar o 1299 e o 1295. Tá? Quando eu preencho essa rotina aqui, eu preencho os dados aqui, o período, né, todos os dados do envio, e gero, faço a geração normal. E aí ele transmite para o TAF no caminho aqui, deixa eu entrar aqui. Atualizações, eventos, periódicos, fechamento, periódicos. Ele traz para cá todas as informações. Vou colocar como incluir aqui para demonstrar os campos. Então, ele traz todos os dados aqui. Ele traz o período, é bem simples essa tela, tá? Ele traz se a folha de pagamento 13º, sempre de movimento ou não. Feito isso, essa mesma informação ela aparece lá no monitor do social, lá em miscelânea e social monitoramento. Ela vai aparecer quando estiver enviada, ela vai aparecer aqui nesse mesmo menu. 1299 ela aparece para transmitir. Aí após a transmissão para o governo, é que é gerado aquele 5011 e 5012. Automaticamente retorna a informação lá das consolidações dos dados. Ah. Deixa eu ver, pessoal. A gente está finalizando essa parte aqui, então agora a gente vai estar respondendo no chat as perguntas, né, que vocês foram fazendo. Só uma coisa que eu quero demonstrar aqui na documentação também, aqui na parte de social, proteus e entregas legais, tem uma documentação do TAF, que é a descrição de cada evento. Ela está aqui em TAF, conhece eventos periódicos. Nessa telinha aqui, ó, tem um índice, cada evento, né? Por exemplo, está aqui no 1210. Ele me fala o que é o evento, a rotina que é no TAF, o caminho do evento lá para chegar no TAF e as tabelas que estão envolvidas nesse evento. E eu tenho também um print das telas. Isso aqui é legal para ajudar a localizar também aonde fica o número do TAF e as informações. Só um instantinho. Pessoal, a gente está respondendo as perguntas via chat agora, né? Terminou a parte de demonstração do produto. Tem uma pergunta aqui que estou perguntando bastante, sobre o fechamento da folha do Proteus GPE. Se pode ser fechada a folha antes de enviar os eventos para o governo. A folha no GPE ela pode ser fechada, tá? A gente consegue enviar tanto pegando informação do acumulado, do movimento fechado, como do movimento aberto. Então ela pode ser fechada desde que esteja tudo conferido, porque a gente não tem reabertura de folha no GPA, no Proteus. Então, se estiver tudo totalmente correto, ela pode ser fechada e depois pode ser mandada os eventos para o governo. Para um pouquinho, tá? Mês de julho, mês 7, começa a valer GR, FGTS e DCTF Web. Essas duas obrigações, elas precisam entrar em conjunto para possibilitar a substituição da GFIP, da CFIP. Então, o que vai acontecer? Provavelmente a substituição da CFIP vai ser postergada um pouquinho mais, não tem adiamento de cronograma, tá? Continua tudo seguindo as fases. O que vai acontecer provavelmente é adiar por conta dos problemas da GRFGTS que eu comentei aqui.
Isso a gente está discutindo dentro dos grupos de trabalho junto ao governo, que eu mostrei para vocês que a TOTOS trabalha. Mas seguindo o cronograma, qual é? Em julho, mês 7, substitui CFIP. Então, começa a valer GR-FGTS. Se eu tiver uma rescisão no dia 1 do 7, dia 2 do 7, eu já não recolho via GRRF, eu recolherei via GR-FGTS. Recolhimento do Fundo de Garantia. Mês de maio, recolhido dia 7 do 6 via CFIP. Mês 6 de junho, recolhido dia 7 do 7 via CFIP. Mês 7, competência de cálculo mês 7, que será recolhida no dia 7 do 8, essa sim entra via GR-FGTS. Deixa eu apresentar aqui uma coisa que é importante, eu acabei não comentando com vocês. Deixa eu puxar a apresentação para a minha tela. O governo poucas vezes abre para falar com o público sobre os problemas que nós estamos tendo no E-Social. E nós teremos agora, no dia 21 do 6, uma audiência pública promovida pela Câmara dos Deputados, lá em Brasília. Então, quem for cliente nosso, estiver em Brasília, ou quem tiver fácil acesso para estar em Brasília nesse dia, será uma ótima oportunidade. A audiência pública vai falar exatamente do E-Social, tá? Dos próximos passos, dos problemas enfrentados. Então, é o momento que o governo abre para comunicar com a comunidade geral de uma forma, sem ser nos grupos de trabalhos que a gente opera, e essa será uma oportunidade rara. Tá? Então, a gente recomenda para quem for cliente, estiver em Brasília, residindo em Brasília, ou tiver a facilidade de ir para Brasília nesse dia, é uma audiência pública, ela fica aberta. Será realizada no dia 21 de junho, numa quinta-feira, às 10 horas, no plenário 13 da Câmara dos Deputados. Eu coloquei aqui a pauta, o tema dessa reunião, está lá no site da Câmara dos Deputados, a agenda, para que vocês possam ver. Então, assim, a parte conceitual eu terminei. Depois que eu fiz a minha apresentação, o Felipe já passou, mostrou produto, parâmetros. A apresentação do evento a gente concluiu. Então, agora a gente vai voltar com as perguntas mais frequentes, vamos falar no áudio. E nós estamos respondendo no chat as perguntas pontuais que foram feitas, tá? Quem não tem mais dúvida, a gente agradece a participação do evento. No mês que vem nós teremos uma próxima rodada, esperamos revê-los. Aos demais que ainda constam dúvida, por favor, fiquem conosco, mas nós fechamos o áudio mesmo. A gente está respondendo no chat as perguntas, e as que estão recorrentes, a gente abre o microfone, volta e vamos falando dela. Pergunta e resposta, ok? Pessoal, estão perguntando se quando é enviado o 1.200, 1.210 e ocorreu erro em alguns funcionários, se eu posso mandar somente aquele funcionário de volta para o governo. Pode sim, tá? Lá na parte do monitor social, você consegue selecionar apenas o funcionário e fazer a transmissão de novo, sem nenhum problema. Então não precisa marcar todos os funcionários lá, pode marcar somente o que está com problema. Pessoal, com relação ao envio, quem está começando agora em julho, o envio de carga de tabela, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o primeiro grupo. Então, durante o mês 7 e o mês 8, é o prazo que nós temos para enviar a primeira fase desse segundo grupo, ou seja, carga de tabela. A partir do mês 9, inicia o envio dos eventos não periódicos. Tá? Então, carga do funcionário, ela é um evento não periódico, que é o 2200. Então, nós teremos 2 meses também para fazer a carga de todos os funcionários, para depois iniciar os eventos periódicos. Cada fase do cronograma sempre vai estabelecer 2 meses para envio, ok? Pessoal, com relação ao envio das tabelas para quem pertence ao segundo grupo, tá? Então, inicia a partir de julho a carga de tabelas. A partir do primeiro momento de julho, eu começo já a dar carga de tabelas. Vou enviar durante o mês 7, o mês 8, todas as tabelas, aqueles 11 arquivos que compõem carga de tabelas. Funcionários pertencem a eventos não periódicos. Então, funcionários eu vou mandar, que são os meus funcionários ativos, a partir do mês de setembro, tá?
Então, no primeiro momento, quem envio de tabelas, como que está a estrutura da minha empresa, e o e-social não aceita no ambiente de produção agora em junho, se você quiser antecipar. O e-social ele tem uma restrição de data, só começa a mandar em julho, quem é da segunda fase, e ele só aceita em julho, não consegue antecipar isso. Pessoal, a gente tem muitas questões referente à movimentação de caixa e competência. Então, deixa eu tentar, de uma forma geral, explicar isso novamente, tá? Com a entrada do e-social, a DIRF, que era anual, passa a ser mensal. Então, nós estamos agora, nesse momento, enviando folha de maio. Então, 1200 é a competência de maio. Só que no 1210 só vão constar os dados que foram pagos em maio. Então, se a minha folha de maio eu paguei em junho, no 1200 vai a folha de maio, mas no 1210 vai o pagamento de abril, da folha de abril, porque a folha de abril eu paguei no 5º dia útil de maio. Só vai ter o 1200 e o 1210 exatamente igual empresas que trabalham no regime de competência, ou seja, que ela paga a folha dentro do mesmo mês. Todo mundo que paga a folha dentro do mesmo mês terá o 1200 e o 1210 igual. Quem paga a folha sempre no 5º dia útil, que é o que nós chamamos de regime caixa, nunca vai ter esses dois arquivos igual. A folha do 1200 vai ser a folha do mês e no 1210 são os pagamentos realizados naquele mês. É a DIRF mensal. No 1200 a folha, no 1210 a DIRF daquele mês. Eu declaro o líquido, o IR e a pensão. Com relação às férias, se o funcionário entrou de férias no início de maio, no dia 2 de maio, dia 1º de maio, que seja, o pagamento dessas férias ocorreu em abril. Então, vamos falar dessas férias. Eu tive que mandar um afastamento das férias, que é o 2300, com data de início em maio. Essa movimentação de maio transita na folha, férias vai para a folha. Então, no 1200 da folha de maio vai constar toda a movimentação de férias desse funcionário. E se ele ficou 30 dias de férias, não teve salário, ele no 1210 não tem movimentação de pagamento de folha. Por quê? Porque ele não teve um dia de salário. As férias dele todas já foi paga em abril. Então, se foi pago em abril, não vem para o 1210 desse mês. E se eu não tive adiantamento, não tive salário pago em maio, não tem 1210 desse funcionário, só tem 1200. Então, é sempre bom e de bom grado a gente tentar entender essa parte do e-social como a DIRF mensal. Dentro do 1200, competência do mês, dentro do 1210, pagamentos realizados naquele mês. Não necessariamente vão bater o 1200 com 1210. Ó, o Felipe está questionando se no mês 7, julho, será bloqueada a Cefip ou se ainda vai conseguir enviar se tiver de... Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Pessoal, só para falar novamente, né, do evento Social Responde, né, o vídeo de hoje vai estar disponibilizado lá no TDE, na consultoria de segmentos, em até 15 dias. Primeiro é editado, né, e aí é disponibilizado lá online. O material também vai ser disponibilizado naquela parte, e também a gente tem a nossa página centralizadora, né, que tem todas as informações de documentação do social, assim como as últimas atualizações. Pessoal, estão perguntando se em julho vai conseguir mandar CFIP se tiver dificuldade. Não, tá? O prazo hoje não vai conseguir. Em julho vai ter que ser a DCTF, GR, G o quê? Desculpa. GRFGTS, desculpa, pessoal. Então, em julho só poder mandar isso, tá? Não vai poder mandar mais a CFIP. A gente está tentando postergar esse prazo, mas assim, não é nada garantido. Então, no momento, não vai poder mais mandar a CFIP em julho. Então, a pergunta aqui, perguntando se o estagiário ele tem que estar no cadastro da empresa, né? Se ele tem que estar na folha de pagamento. Ele tem que estar sim, tá? Ele tem que estar no cadastro, lá no cadastro de funcionário do Proteus, tá? Mesmo que ele seja um trabalhador sem vínculo, tem que estar cadastrado lá.
Pessoal, boa tarde. A gente está encerrando por hoje, tá? Gostaria de agradecer a presença de todos. As perguntas que não foram respondidas, a gente vai estar respondendo aos poucos e vamos estar subindo no TDN em nossas FAQs, tanto as perguntas como as respostas. O próximo evento ele será em julho, dia 4/7. E vocês conseguem também verificar, ver o vídeo, né, desse Social Responde, vai estar disponível até 15 dias na área de consultoria de segmentos. Ele também pode ser encontrado acessando lá a nossa página do E-Social, onde tem todas as documentações, tem um link lá para E-Social Responde, onde já caminha para o link onde está o vídeo e a documentação. Agradecemos, uma boa tarde e até o próximo evento.